Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e no episódio desta semana a gente fala da Selic. Nesse momento em que a gente vê a inflação perdendo o ritmo no Brasil, e nesse momento em que um novo arcabouço fiscal está para ser implementado, tem sido cada vez mais frequente a seguinte pergunta: quando é que a Selic vai cair? A reflexão é interessante, mas mais interessante ainda é que a perspectiva de queda para a Selic, do jeito que a gente está vendo, pouco tem a ver com a inflação corrente ou com o arcabouço. No programa de hoje, a gente vai avaliar o que poderia trazer os juros brasileiros para baixo ainda em 2023, vai compartilhar nossa nova projeção para a Selic e a gente vai conversar também sobre PIB, dólar e inflação americana. Hoje é 17 de abril de 2023. Vamos nessa? Novos elementos sugerem que a taxa básica de juros da economia brasileira pode começar a cair antes do esperado. E não é a inflação em desaceleração. O IPCA desacelerou sim no acumulado de 12 meses. O índice foi de 5,60% para 4,65%. E se a gente olha só para o dado de março, a alta no mês foi menor que a esperada por nós e pelo mercado. Mas se a gente observa os núcleos calculados pelo Banco Central, que retiram as volatilidades da conta e mostram a tendência mais limpa da inflação, a gente vê que ainda existe um caminho a ser percorrido até a queda efetiva dos preços. No intervalo de 12 meses, os núcleos acumulam uma alta de quase 8%. O terreno para os bens industriais, que é a categoria que reúne de carros a remédios, o terreno é de alívio. A tendência é que a desaceleração seja acentuada. Já o setor de serviços deve continuar desacelerando em ritmo lento por conta da famosa inércia inflacionária, que é quando os preços presentes são remarcados de acordo com a inflação passada. É uma dinâmica típica do Brasil, é o que geralmente faz a inflação no Brasil demorar a cair. Nossa projeção para o IPCA, a propósito, é que ele termine 2023 em 6%. Bom, se não são os dados de inflação que permitem a gente enxergar uma Selic mais baixa, onde é que mora a possibilidade de cortar os juros? Antes de responder, deixa eu compartilhar nossa projeção para a Selic. A gente revisou nossa estimativa para os juros de 2023 e 2024. Nossa projeção passou de 13,75% para 12,5%, isso para o fim de 2023, e passou de 12% para 11% para o fim de 2024. A principal justificativa para essa revisão está na incorporação, no nosso cenário, de uma mudança da meta de inflação, algo que passou a ser ventilado com mais destaque nas últimas semanas. Em conversa com a imprensa, o governo federal manifestou a percepção de que, se a meta atual está errada, o melhor seria mudar a meta, medida que abriria espaço para reduzir os juros. Vamos lembrar que hoje a meta estabelecida para a inflação brasileira é de 3,25% para 2023 e de 3% para 2024 e 2025. O Banco Central, como determinado em lei, tem a obrigação de trabalhar para alcançar a meta, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto por ministro da Fazenda, ministra do Planejamento e presidente do Banco Central. A gente está falando, portanto, de metas ambiciosas. 3% é uma meta árdua, se a gente considerar o cenário inflacionário do Brasil, que inclui aí um impacto residual da pandemia, da guerra na Ucrânia e de questões domésticas, como as incertezas fiscais. Não foi por acaso, aliás, que o Banco Central deixou de cumprir a meta em 2021 e 2022. E provavelmente a meta de 2023 também não vai ser cumprida. A grande questão agora está nos custos sociais e econômicos de trazer a inflação para a meta tal qual ela foi definida pelo Conselho Monetário Nacional lá atrás. Os custos seriam altos, como a gente já comentou aqui no Macro Review outra vez. O Conselho vai se reunir para definir a meta de inflação de 2026 em junho deste ano. A gente acredita que essa ocasião vai ser encarada como uma oportunidade para atualizar as metas já contratadas, as de 2024 e as de 2025.
é em razão dessa expectativa que a gente passou a prever queda da Selic a partir de setembro de 2023. E qual seria o retrato da economia, então, nesse novo contexto? Na hipótese de que a meta suba em 1,5 ponto e vá para 4,5%, a gente teria para o curto prazo juros reais mais baixos, um PIB um pouco maior, com impulso para o emprego, redução do custo da dívida pública e teria inflação mais elevada. Nossa projeção para o IPCA de 2024, por exemplo, foi de 5% para 5,5%. Importante dizer que, até o momento, não houve anúncio oficial sobre a alteração da meta de inflação. Mas, na nossa visão, o ideal seria adotar uma mudança temporária para a meta de inflação de 2024 e 2025. Uma alteração por tempo limitado ajudaria o país a fazer uma transição suave, sem que a economia seja muito prejudicada, para a meta de 3%. E quais são os riscos de mudar a meta de forma permanente? Você deve estar se perguntando. Será que isso pode desancorar as expectativas? E por que isso importa? Quem responde pra gente é o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. Nayara, uma mudança da meta de inflação poderia sim desancorar ainda mais as expectativas. A meta de inflação serve exatamente para balizar as expectativas. Isso é importante porque as expectativas interferem na formação dos preços hoje. É por isso que credibilidade é sempre um tema central em qualquer discussão de política monetária. Quando se tem credibilidade, as expectativas tendem a ficar próximas à meta, o que ajuda no controle da inflação. Acontece que hoje as expectativas já estão acima da meta e em tendência de alta. Se o governo mudar a meta de inflação de 3% para 4,5% de forma permanente, os agentes econômicos, olhando para o futuro, podem pensar assim: se mudou agora, o que impede o governo de mudar de 4,5% para 6% lá na frente e assim por diante? Esse é o risco. Se isso acontecer, as expectativas podem desancorar ainda mais. Por outro lado, manter a meta em 3% também traz riscos. A meta não foi cumprida nos últimos 2 anos e provavelmente não será cumprida neste também. Isso pode gerar perda de credibilidade. Então, qual é a saída? A gente entende que uma mudança da meta para cima é pertinente, desde que temporária, para dar tempo de a economia absorver os choques inflacionários que a gente teve nos últimos tempos. Outros bancos centrais estão adotando estratégias desse tipo. Por exemplo, o Banco Central Americano tem sinalizado que busca trazer a inflação para perto da meta de 2% somente em 2025. Pensando no longo prazo, para o Brasil, o que faz sentido é correr atrás de uma inflação de 3%. Por quê? Bom, em primeiro lugar, inflação mais baixa é sempre melhor. Inflação muito alta desorganiza a economia, prejudica o consumidor, a moeda perde o valor de compra. Um segundo fator que explica por que faz sentido usar os 3% no longo prazo é a vizinhança. 3% é a meta de inflação adotada em vários países emergentes, como Chile, Colômbia e México. No caso do Peru, a meta é ainda mais baixa, é de 2%. Para o Brasil, ter uma inflação acima de 3% pode significar a renúncia de investimentos. Países com inflação mais elevada tendem a sofrer depreciações maiores nas suas moedas. Pensa no investidor que está buscando retornos mais vantajosos. Obviamente, é preferível para ele investir em títulos públicos de um país cuja moeda ofereça menos risco de depreciação. Então, só para fechar, a solução ideal, na nossa visão, parece ser uma mudança da meta de inflação por um período limitado. Agora o assunto é PIB. A gente também revisou nossa projeção para o Produto Interno Bruto do Brasil. Lembrando, para quem porventura não é tão familiar ao trabalho de uma equipe macroeconômica, revisão de projeção é algo feito com frequência. À medida que os dados e os eventos econômicos vão acontecendo, nós vamos juntando as peças para montar o quebra-cabeça que nos dá pistas do rumo que a economia vai tomar. Nos nossos cálculos, o PIB brasileiro vai ganhar um pouco mais de fôlego.
Antes, a gente esperava expansão de 1% para 2023. Agora, nossa projeção é de avanço de 1,5% do PIB neste ano. Para 2024, nossa expectativa de crescimento para o PIB passou de 0,5% para 1%. Entre as principais razões que nos levaram a revisar nossas estimativas para o PIB estão os dados mais fortes de atividade econômica. Por exemplo, a melhora recente nos níveis de confiança do empresariado. Estou falando aqui dos índices de confiança da FGV, que são um termômetro do que está por vir. Outro fator que a gente levou em consideração, claro, foi a previsão de corte na Selic. Juros mais baixos trazem certo alívio para o custo do crédito e isso pode estimular o consumo por parte das pessoas e os investimentos por parte das empresas. Outros fatores que devem impulsionar o PIB são os estímulos fiscais aprovados pela PEC da transição, que tendem a estimular o consumo, e a estimativa de safra recorde de soja para 2023, que vai dar aí um belo empurrão no setor agropecuário. Mas os desafios ao crescimento do Brasil permanecem. Além do fato de que os juros, mesmo após o início do ciclo de corte, ainda vão estar altos, o Brasil vai ter que lidar com ventos vindo do exterior em direção contrária. Por quê? Porque o cenário é de desaceleração global e de perspectiva de preços mais baixos de commodities. Vamos falar de dólar agora? Nos últimos dias, o dólar chegou a ser cotado a R$ 4,92, abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez desde junho de 2022. A principal razão para essa queda, na nossa visão, é a desvalorização que o dólar registrou em nível global nas últimas semanas. Foi essa perspectiva de dólar um pouco mais fraco em relação às outras moedas que nos fez revisar de R$ 5,60 para R$ 5,30 a nossa projeção para a taxa de câmbio ao fim de 2023. Ou seja, o câmbio cai, mas a tendência é que a moeda americana permaneça acima dos R$ 5,00, como a gente vem defendendo aqui no Macro Review há um tempo. Vale ter em mente que o que tem puxado a moeda americana para baixo hoje é principalmente a expectativa de um possível corte de juros nos Estados Unidos ainda neste ano. De fato, desde o início de novembro, o dólar vem perdendo força em relação às principais moedas, como o euro, iene, libra. Mas o alívio que o real tem tido ante o dólar, na nossa avaliação, não deve ser duradouro. Diante da piora na trajetória da dívida líquida brasileira, que afasta os dólares do Brasil, a moeda americana deve voltar a subir e chegar a R$ 6,00 no fim de 2024, nas nossas estimativas. Esse foi o primeiro bloco do nosso episódio de hoje. Agora a gente parte para a análise internacional e para o giro rápido pelos dados econômicos dos últimos dias. Pelo segundo mês seguido, a inflação registrou desaceleração nos Estados Unidos. Desaceleração essa que tem ocorrido de forma bem lenta. No acumulado de 12 meses até março, o índice de preços ao consumidor americano, o chamado CPI, subiu 5%, abaixo dos 6% registrados até fevereiro. Apesar dessa desaceleração, o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, que são grupos mais voláteis, ele segue forte. O núcleo subiu de 5,5% para 5,6% no acumulado de 12 meses. É um patamar bem alto. Quando a gente observa a composição do núcleo do CPI, a gente nota que os preços dos serviços seguem pressionando o índice. A inflação de aluguéis, que é um item da categoria de serviços, começou a perder força, o que é uma boa notícia, mas o grupo de serviços como um todo deve desacelerar bem devagar, em função do mercado de trabalho aquecido, que puxa os salários para cima e mantém a demanda em alta. Nossa visão é a de que o Banco Central americano deve continuar com o ciclo de ajuste de juros. A gente acredita que o Fed vai promover um aumento de 25 pontos base na próxima reunião, em maio. Assim, a taxa iria para o intervalo de 5% a 5,25% ao ano, o que seria, nesse caso, o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos.
Para não passar em branco, vamos falar rapidamente de 4 dados econômicos que saíram nos últimos dias, tanto no Brasil quanto lá fora. O primeiro é a pesquisa mensal de comércio, do IBGE. O setor varejista no Brasil registrou expansão de 0,2% em janeiro, um resultado levemente abaixo do que a gente projetava. Os próximos meses, de acordo com a nossa estimativa, devem ser de desempenho mais fraco, principalmente para categorias mais sensíveis ao crédito, como móveis, equipamentos de escritório, veículos e materiais de construção. Outro levantamento que saiu recentemente foi a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Os dados mostraram queda de pouco mais de 3% no volume de serviços prestados no Brasil em janeiro versus dezembro. É um resultado que veio abaixo das nossas expectativas. O setor de serviços deve continuar em ritmo fraco ao longo deste ano. Falando da cena externa, o Fundo Monetário Internacional revisou para baixo as projeções para o crescimento do PIB global. Para 2023, a previsão do FMI passou de 2,9% para 2,8%, o que seria o menor avanço do PIB global em 20 anos. Isso sem contar os anos de 2009 e 2020. Lembra que a gente falou do desafio que a desaceleração global impõe ao nosso PIB aqui no Brasil? Aí está. Para 2024, a estimativa de crescimento global passou para 3%. O motivo da revisão desses números é o aperto monetário promovido por diversos bancos centrais para combater uma inflação que, nas projeções do FMI, vai cair lentamente no mundo. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na segunda-feira, 17 de abril, sai o PIB da China do primeiro trimestre. A expectativa é de um crescimento forte depois da reabertura da economia chinesa no fim do ano passado. Na quarta-feira, dia 19, o IBGE divulga os dados da produção industrial do mês de fevereiro no Brasil. A gente projeta leve queda de 0,1% no volume de itens produzidos nas fábricas brasileiras. Na quinta-feira, 20 de abril, sai a ata da reunião de março do Banco Central Europeu. O documento pode dar pistas em relação às próximas decisões de juros na zona do euro. Na sexta-feira, 21 de abril, sai a prévia do índice de gerente de compras de abril nos Estados Unidos e na zona do euro. Em paralelo a isso tudo, a gente segue acompanhando os desdobramentos da proposta de novo arcabouço fiscal no Brasil. É isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. Quem também participou comigo na produção do roteiro deste episódio foi a Malena Oliveira e a Fabiana Futema. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romar e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!